mensagem que vamos pregar nessa noite raramente é pregada. Pouco se ensina e se fala sobre isso nas igrejas. Mas sabemos que a nós, pastores e líderes, é dado a responsabilidade de ensinar a igreja. Até porque a palavra diz que nós vamos prestar contas diante do Senhor daquilo que ensinamos ou daquilo que não ensinamos às ovelhas do Senhor. Assim como a função do Espírito Santo é a função de um pastor, o quê? A nossa função é ensinar, a função sua é obedecer ou não. Assim também a função do Espírito Santo é te convencer do pecado, da justiça, do juízo. Agora, obedecer ou não é sua responsabilidade. Por quê? Porque nessa noite nós vamos falar sobre perca de princípios, valores e bons costumes. É uma mensagem que não vai arrancar, e não é de arrancar muito glória a Deus da igreja, mas são mensagens que são importantes serem ensinadas, principalmente no tempo que nós temos vivido. Por isso vamos ler dois versículos, Hebreus capítulo 5, versículo 12, Hebreus capítulo 5, versículo 12, e depois 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Então, Hebreus capítulo 5, versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, o apóstolo Paulo escreve assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Repetindo o título desta mensagem: perca de princípios, valores e dos bons costumes. Temos uma triste realidade. Podemos ver que as antigas gerações, sobre princípios, valores e bons costumes, criaram e construíram para as suas gerações pontes de ferro para que elas pudessem atravessar. Mas a realidade de hoje, podemos ver que a geração de hoje está construindo pontes de gravetos para que a nova geração possa atravessar no que diz respeito a princípios, valores e bons costumes. E eu queria pedir um favor, feche essa porta para mim, por gentileza, e durante a mensagem, evitar passar aqui pela frente, porque tira a atenção das pessoas que estão olhando para frente, em nome de Jesus. Temos que entender, queridos, que todos nós, como geração, temos que deixar um legado para a nova geração, para os nossos filhos, para os nossos netos. Não é responsabilidade de Deus fazer isso. Essa responsabilidade somos de nós, avós, pais, deixar legados de princípios, de valores e de bons costumes, que não se pode perder, mas que se tem perdido de uma maneira, até podemos dizer, assustadora, no decorrer do tempo e do passar do tempo. E quero lembrar que deixar legado significa a disposição da última vontade, de determinável atitude, comportamento, caráter para alguém. Isso significa princípios, valores e bons costumes. Podemos dizer, é verdade, que Deus, por sua graça, misericórdia e amor, pode fazer que nossos filhos se tornem pessoas melhores, mas não podemos esquecer que é nossa responsabilidade de infundir no coração dos nossos filhos, dos nossos netos, da geração futura, princípios, valores e bons costumes que farão diferença na vida deles, como fez na nossa e como fez na geração passada. Mas infelizmente temos visto isso se perder. Vamos falar de alguns princípios que eu tenho certeza que muitos vão acreditar e vão confirmar comigo, realmente estão se perdendo. E se não houver hoje, nós pais, avós, nós, povo de Deus, igreja, uma preocupação em ensinar e em formar pessoas melhores para o amanhã, não pense que o mundo vai fazer isso.
E não pense que não, deixa que isso é responsabilidade de Deus, porque não é. Isso é responsabilidade da igreja, isso é responsabilidade dessa geração, porque nós vamos deixar grande prejuízo para a próxima geração se assim nós não fizermos. Isso já tem acontecido. Coisas que acontecem no tempo de hoje, coisas que os nossos jovens estão vivendo e enfrentando, responsabilidade de uma geração passada, que não lutou e não guardou princípios, valores e bons costumes, que deveriam ter lutado e ter guardado. Princípios e valores que nós sabemos que os nossos pais, que os nossos avós, que os nossos bisavós lutaram para guardar, para manter. Porque isso era importante para a vida pessoal, isso era importante para a vida familiar, isso é importante para a vida profissional, isso é importante para qualquer área da sua vida, da nossa vida. Mas muitas vezes não temos preocupado com isso. Entendendo que deixar o legado, que deixar princípios e valores e bons costumes para a nova geração, para os nossos filhos ou os nossos netos, não basta apenas escrever uma lista de princípios, de valores e ordenanças e pregar numa geladeira, querendo que a nova geração copie. Não, queridos. Para que isso aconteça, nós temos que viver esses princípios, esses valores e esses bons costumes, porque é necessário viver e ensinar os nossos filhos. Provérbios 22, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e o mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Mas no original diz assim: ensine a criança no caminho em que deve andar. Não é ensine a criança o caminho, não é criança, o caminho é aquele, vai lá. Não, ensine a criança no caminho. Então ensinar princípios, valores e bons costumes, eu tenho que estar vivendo isso, eu tenho que estar andando neste caminho, para que os nossos filhos vejam, para que os nossos netos vejam e coloquem em prática. Já ouviu esse ditado? Olha, ensine seu filho, fale muito com ele, mas não se esqueça que o que ele vai seguir é o seu exemplo. Já ouviu isso? E como têm sido nossos exemplos de princípios, valores e bons costumes para ensinar os nossos filhos? Legado nos lares, por exemplo, que a gente vê que muito tem se distorcido e quebrado. Princípios, valores, como por exemplo, o homem como cabeça, como sacerdote e autoridade de pai. A gente sabe que hoje, em muitos lares, a necessidade da esposa trabalhar. Mas não é disso que eu estou falando. Estamos falando de quebra de princípios e de valores, aonde o lar já não tem mais um cabeça, tem dois. Ou quando já não tem dois, aquele que é cabeça é cauda, aquele que era para ser submisso é o cabeça. Isso é quebra de princípios, isso é quebra de valores. E onde tem duas cabeças só dá uma coisa, é monstro. Já viu cobra de duas cabeças, sei lá, de duas cabeças. Não é natural, não é original, não é propósito de Deus, não faz parte de princípios. Isso são coisas que nós temos vivido um tempo que tem quebrado, e os nossos filhos estão aprendendo isso. A nova geração está aprendendo essas quebras de princípios, de valores e bons costumes. Vendo a mãe sendo a provedora, a responsável por tudo. E o pai, aquele que não é o provedor, não é o sacerdote, não é o cabeça, não é a autoridade. O que vai acontecer no coração dessa criança? O que vai acontecer para a próxima geração, queridos? Uma criança crescendo com troca de princípios e valores. Valores se perdendo, princípios se perdendo no coração dessa criança, porque ela vai entender, não, peraí, quem manda, quem é a autoridade, quem é sacerdote, quem é a cabeça, tem que ser a mulher, a mãe. Ou vice-versa. A mulher deixando de ser aquela que é submissa, daquela que é, o homem é o provedor, mas a mulher é aquela que administra. Mãe deixando de ser mãe e pai deixando de ser pai. Isso é quebra de princípios e de valores. Hoje usa muito essa coisa, olha, essa aqui eu sou mãe e pai.
Ou então eu sou pai e mãe. Querido, isso é quebra de princípio, de valor. Isso uma vez foi falado aqui nessa igreja, isso não existe. Isso é uma coisa que o mundo quer implantar. Por isso a gente vê muito do mundo, vai lá e adota uma criança sozinho. Não, porque eu posso ser pai e mãe. Não, vou adotar essa criança porque eu posso ser mãe e pai. Isso é do maligno, não existe isso. Tente ser mãe e ser pai. Você não vai ser pai e vai deixar de ser a mãe que Deus queria que você fosse. Tente ser pai e mãe. Você não vai ser o pai que deveria ser e nunca vai ser mãe. Se você cria seu filho sozinho, você é uma mãe que tem mais responsabilidades, mas você não é pai. Porque a referência de pai você nunca vai poder dar. Isso é quebra de princípios, é quebra de valores da palavra de Deus. Se você, pai, cria o seu filho sozinho, você é um pai com mais responsabilidades, você nunca vai ser mãe. A doçura da mãe você nunca vai poder dar. O aconchego de mãe você nunca vai poder dar. Aquele seio, o carinho da criança no seio da mãe, que é a primeira coisa que o médico faz quando a criança nasce. Pega o bebezinho e põe lá para sentir o cheiro da mãe. Não aceite isso sobre a sua vida. Isso é quebra de princípios e quebra de valores. Por isso a família tem sido destruída no mundo. E é responsabilidade de quem? Nós, de igreja, da igreja. O problema é que nós temos deixado que esses princípios, que esses valores e que esses bons costumes sejam destruídos dentro da nossa própria casa. E aí como é que nós vamos ensinar? Se a geração que está lá fora precisa de uma referência, e a igreja está aqui para ser referência. Ou você acha que você é escolhido para ser só referência de Jesus? Não, olha, eu mostro Jesus para as pessoas, eu falo que Jesus a ama. Como? Muitas vezes as pessoas vão olhar princípios, valores na sua vida, na sua casa, na sua família para ver Jesus. Sabia disso? Muitas vezes Jesus vai ser refletido para um lar, para uma família, através de princípios, valores e bons costumes que nós vivemos, que faz parte da palavra de Deus. Sabe o que muito tem acontecido por causa de culpa? Por causa da correria do dia a dia, da responsabilidade, eu tenho que trabalhar, tem isso, tem aquilo outro. Isso é comprovado cientificamente por muitos psicólogos, pais deixando de ser pais para ser amigo dos seus filhos. Isso tem quebrado princípios e valores e bons costumes. Que é isso, pastor? Você está falando que eu não posso ser amigo dos meus filhos? Não pode, deve. Mas não deve deixar de ser pai e ser mãe. Não pode deixar que a culpa por trabalhar, por ter que estudar, por ter que dedicar mais para dar melhor aos seus filhos, roube de você a postura, a autoridade de pai e de mãe. Seja amigo dos seus filhos. O melhor amigo que teu filho e tua filha tem que ter é você pai, é você mãe. Mas ele não pode perder o respeito da sua autoridade de pai, da sua autoridade de mãe. Isso tem acontecido muito. O que nós vamos deixar para a próxima geração, querido? Filhos que não respeitam, não honram mais pai, não honram mais mãe. Eu creio que muitos aqui são daquela geração de você levanta pela manhã, vê seu pai, vê sua mãe. Bença meu pai, bença minha mãe. Seu avô, sua avó, seu tio, sua tia, bença avô, bença avó. A nossa geração não sabe o que isso significa, querido. Um pai dizer, Deus te abençoe, meu filho. A nossa geração não sabe o poder que tem uma palavra dessa, liberada por um pai, por uma mãe, por uma pessoa com autoridade sobre a sua vida. Não sabe. Raramente hoje você vê um filho pedir bênção a um pai, bênção a uma mãe. Raramente. Você vê uma experiência na palavra, depois você vai ler. Eu não vou falar onde está para você poder ler Bíblia, que também somos uma geração que não lê Bíblia, né? Vou perguntar quem não leu a Bíblia essa semana não, porque senão a gente dá um choque. Tá. Eu dou um infarto aqui e vou para a glória. A palavra fala de dois irmãos, Jacó e Esaú.
E Jacó engana seu pai Isaac, porque já estava velho e não enxergava direito, e vai lá, porque ele tomou, o seu irmão deu a ele a primogenitura, então a ele havia o direito de tomar, de receber a bênção do pai. Porque Israel tem esse princípio, o filho primogênito recebe a bênção, uma palavra de bênção liberada pelo pai, queridos, ia seguir a geração daquele filho para sempre. E aí Isaac abençoa Jacó. Jacó vai embora. Pouco tempo depois, Esaú chega, porque o pai tinha falado: filho, vai lá, faz um guisado, mata um animal, faz um guisado e traz para mim que eu vou te abençoar. E aí a mãe engana lá também, chama Jacó, vai lá, recebe a bênção para você, vai na frente, ele vai na frente, mas recebe a bênção. Esaú chega: vou receber a bênção do meu pai. Pai, cheguei, está aqui, vem, levanta, come e me abençoe. O filho sabia a importância de uma palavra de bênção do pai. O pai disse: quem é você? Aí eu sou Esaú, pai. E seu irmão veio e me enganou. Eu já o abençoei com toda a sorte de bênção. E o filho: pai, não sobrou nada para mim? Não. Diz a palavra que ele chorou em gritos, porque ele sabia a importância de uma palavra de bênção liberada pelo pai. Ele grita: pai, pai, alguma coisa sobrou para mim, vê alguma coisa, mas por favor me abençoe. Porque o povo de Israel sabe desse princípio, deste valor de um pai declarar: filho, eu te abençoo, filho, Deus te abençoe, filho, seja próspero, seja abençoado. Muitos pais hoje não sabem o princípio deste valor de você liberar a palavra de bênção. Muitos pais nem oram pelos seus filhos. Muitos pais nem declaram palavra de bênção futura para os seus filhos. Por quê? Porque perderam princípios e valores que a palavra ensina. Vai ver, querido. Vai ver o que aconteceu com Jacó. Veja as palavras que o pai liberou. Todas elas se cumpriram sobre a vida de Jacó. Tudo que você, em todo momento que você encontrar num pai abençoando um filho na Bíblia, tudo que você vê aquele pai falando, você pode olhar que se cumpriu. Mas esse princípio, esse valor está se perdendo, se já não se perdeu totalmente no nosso meio. Totalmente, queridos. E o medo de corrigir os filhos. Não, hoje a lei não pode. Hoje não, por causa da responsabilidade, eu não tenho tempo, eu vou corrigir meu filho, eu vou bater, Eu sou totalmente a favor da lei a palmada. Está certo mesmo, se pegar dando palmada, prende. Sou a favor dessa lei mesmo, porque a Bíblia diz que a mão é para abençoar. Não é para dar palmada, a lei da palmada está certinha. Você vai ver que a Bíblia é contra a lei da palmada, porque a mão é para abençoar, e se ela é para abençoar, ela não pode amaldiçoar. Mas vamos ver aqui Provérbio 13, 24. Quem se nega a castigar, querido, castigar, põe aí, corrigir seu filho, preste atenção nessa palavra. Quem se nega a corrigir seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo, em corrigi-lo. Princípios e valores que têm se perdido. Hoje a lei já para o pai não pode corrigir filho. Pode não. A gente foi corrigido, os mais antigos aí, a mãe pegava e sapecava e falava: pé de galinha não mata pinto. Não preocupa não. Não, preocupa não, que pé de galinha não mata pinto e pá. Era varadinha, chinelada, queridos. Mas não sou eu, vamos para a palavra 22:15, Provérbios 22:15. A insensatez está ligada ao coração da criança. Para aqui, não tira não, deixa aí por favor. Hoje em dia, queridos, isso aí está assim, visível aos olhos nus. Assim. Então, a criança já nasce com maldade. Já está no coração da criança. Agora Isaac já mudou isso, mas quando ele era mais novinho, ele fazia alguma coisa errada. Isaac, você viu? Foi Davi. Foi Bruna. O que é isso? A insensatez, ela está ligada no coração da criança. Foi eu não. Não vi não sei não, foi fulano.
Hoje em dia, antigamente a gente era tão bobinho para falar, quem fez isso? Fui eu. Opa! A glória, mas já você logo falava, fui eu. Não tinha, foi meu irmão, foi ciclano. Se assumia. Hoje não, a criança já... É a síndrome de Adão e Eva. Foi todo mundo menos eu. Né? Adão culpou até Deus. Deus foi a mulher que o Senhor me deu. É a mulher e o Senhor, não tem nada com isso. Aí Deus vai na mulher, eu não, serpente. Se Deus vai na serpente, serpente foi você. Eu não, Satanás que entrou em mim. Cada um vai pulando e vai jogando, meu filho. Ninguém é culpado, não. A insensatez está ligada ao coração da criança. Mas aí está, a palmada, não. A vara da disciplina a livrará dela. Como têm sido esses princípios e valores para ensinar e corrigir os nossos filhos? Você sabia que a última pesquisa feita declara que até 2028, mais de 60% das crianças, nossos filhos, estarão com depressão? Sabe por quê? Quebra de princípios e valores. Porque hoje quem educa os nossos filhos são televisão e celular. E segundo a pesquisa, a televisão e o celular vai levar mais de 60% das nossas crianças à depressão. Por quê? Porque a televisão e o celular ensina às nossas crianças que ela consegue tudo. Ensina às nossas crianças que tudo dá certo. Tudo que ela quer, ela consegue. Hoje em dia é assim. A televisão ensina aos nossos filhos que tudo que ele quiser, ele tem. Tudo que ele tenta, ele dá certo. Ensina jovem nas novelas, então. Quem gosta de novela aí, dá glória a Deus. Agora ninguém dá glória a Deus, né? Ensina jovem a fugir de casa com o namorado e tal. E dá tudo certo, Cristóvão. Dá tudo beleza. Dá maravilha. Viver só de amor lá na praia, aquela coisa toda. E dá tudo certo. O marido trai a esposa, tá? Tantas vezes, tá tudo certo. No final tá todo mundo torcendo para a outra lá vencer a esposa. São as babás dos nossos filhos. São a necessidade das mulheres sair de casa. Como eu disse, nada contra, cada família tem a sua necessidade. Mas os filhos não terem mais alguém que eduque, que ensine, que corrija. Antigamente tinha isso. Hoje quase não tem mais. Antigamente a mãe era ali, mas ela não era. O pai que era a autoridade. Aí a mãe falava, Alan, você vai ver que seu pai chegar, eu conto para ele. Eu falo assim, não, mãe, perdão, mãe. Olha, eu não vou fazer mais, mãe. Hoje é que seu pai chegar, eu vou contar. Estou nem aí, que conta. A criança já tem uma resposta na ponta da língua. Pá, pum, bateu, levou. É verdade ou não é? E se é com o pai, é com qualquer pessoa, é na igreja. Você vai repreender uma criança hoje? Falta avançar no céu, meu irmão. Te xinga. Não te respeita. Mas o nosso tempo que foi criado, ai, deixa meu pai saber que eu respondi uma pessoa mais velha. Era pai, pum, era bater e valer. Levou, meu filho, não tinha conversa. Respondi a mãe. Hein, Silvana? Minha mãe era... eu não vi uma mãe tão doce, tão maravilhosa. Era maravilhosa. Para proteger o filho, socorro, virava uma ursa parida. Mas quando o filho falava, assim de responder, só não quebrava os dentes da boca para não ficar, senão tinha que gastar com o dentista. Mas era alinhada e não tinha conversa. Um filho responder, uma mãe e um pai. Esses princípios e valores onde estão? Cadê eles? Não, isso não é tão importante mais, né, não? Olha a geração que está vivendo aí. Olha a geração que está vindo aí, não respeita ninguém. Muitos de nós somos de geração que a professora, que o professor tinha o mesmo respeito, a mesma autoridade que um pai e que uma mãe. Tinha ou não tinha? Eu tomei um reguado uma vez só, para nunca mais. Tinha uma professora que tinha uma régua desse tamanho, dessa largura de madeira. E eu sabia que ela era brava, e um dia deu uma bobeira, virei para trás conversando, tapa aquela reguada na cabeça, vai para o quadro,
Mãozinha na cabeça, fica aí meditando o que você fez. Hoje, se um pai souber disso, vai lá. Hoje, passou a semana na televisão, a mãe avançando e batendo na professora porque corrigiu o seu filho. Se um pai e uma mãe souber disso hoje, quer até matar o professor, a professora. Hoje isso é bullying. Na minha época isso era correção, era ensino. Tinha toda a autoridade. E ai, disse a professora. Esse dia, eu lembro que a aula terminando, eu, professora, deixa eu falar com a senhora. Professora, preciso falar com a senhora. O que foi, filho? Por favor, me perdoa. Não conta para o meu pai, não. Que além da reguada, ia tomar uma lapada. Era cinto assim, já tirava, já chegava em casa, tirava aquele cintão dessa grossura. Estou falando de violência, querido. A palavra não fala de violência, a palavra fala, corrija o teu filho. Uma varada, uma chinelada, não mata criança nenhuma. Desde que seja uma correção em amor. Mas aquele que não corrige, a palavra é muito clara. Você não ama o seu filho se você não corrige. Na minha época que eu estudei, raro era vaga para o magistério. Era o que mais queria. Dá até briga. Você terminava o primeiro ano, você podia fazer o primeiro ano que era básico e depois tinha que escolher magistério ou científico, era só isso, né? Científico era moleza, meu filho, não tinha fila, não. Científico. Eu escolhi científico, não tinha fila, era mais fácil. Professor, meu Deus, era fila, todo mundo queria. Hoje, eu creio que até daqui a um tempo vai faltar professor, querido. Por quê? Existem pessoas que amam a sua profissão, mas não querem mais ser educadores dos nossos filhos, porque já não tem mais respeito, não tem mais valor. Sexta-feira, a diretora da escola me chamou para conversar. Cheguei lá, ela me chamou. E aí ela falando sobre isso, ela falou, olha, eu amo ser educadora, mas está tão difícil. Semana passada uns pais veio aqui porque nós corrigimos o filho dele. E reclamou e queria virar a escola de cabeça para baixo. E ele disse, por isso que eu estou te chamando aqui. Era para ter te chamado há muito tempo. Porque isso foi ainda no primeiro bimestre. Eu fiquei sabendo da professora. Que ela chamou a atenção do seu filho, porque ele estava conversando e mandou um recado. Eu não esganei meu filho. Se fosse meu pai, tinha me esganado. Foi diferente. Falei, você vai sentar, vai pegar 2 folhas do caderno e vai escrever assim, não devo conversar na sala de aula, não devo conversar na sala de aula. 2 folhas. E amanhã cedo nós vamos juntos. Eu vou chegar com você lá na porta da sala, você vai chamar a professora, vai pedir perdão para ela e vai entregar ela essa folhinha, essas 2 folhinhas. Você acha que isso fez que o coração do meu filho fosse, matei meu filho por causa disso, humilhei meu filho? Não, eu ensinei ele. Mas os outros pais não fazem isso, não estou nem aí. Eu tenho que colocar princípios, deixar princípios e valores no coração dos meus filhos. Nós temos que entender, queridos, que é nossa responsabilidade. Para essa geração que está aqui de jovens, a Bruna está olhando que está rindo, ela está falando assim, não, tomara que ele não fala. Há 2 anos atrás, ela está com 18, estava com 16. Primeiro bimestre também, a professora, lá assim, na escola que ela estudava, as notas entregadas para o pai. Aí o pai chega lá, ou para a mãe, olha, ela, esse mês assim, estava conversando muito, pode ficar tranquilo. Cheguei lá, Bruna, amanhã você chega lá, procura a diretora, você vai pedir perdão para ela, vai falar, não vou fazer isso mais. Estou humilhando meus filhos por isso? Não, queridos, eu estou ensinando eles princípios e valores para que eles ensinem aos meus netos, para que eles não tenham prejuízo lá na frente. Porque se você perder, que são simples, dentro de casa, esses princípios e valores, e permitir que os seus filhos percam, não pense que ele vai conseguir guardar os princípios, valores elementares de Deus. Não vão, queridos. Porque se não guarda, Felipe, em casa, vai guardar na igreja como? Aonde? Se a referência é de casa, se o valor para a criança é dentro de casa, se o valor do filho é olhando o pai, é olhando a mãe, não guarda não.
E aí nós temos tido o quê? Igrejas do jeito que a gente está vendo. O que nossos filhos têm aprendido? Eu sou de uma geração que quando se chegava na igreja, a primeira coisa que você fazia é procurar um cantinho, ajoelhar e orar. E aí o que você gerava no coração do seu filho? Princípios e valores e bons costumes. A gente como criança ia aprendendo isso. Porque a primeira coisa que o pai e a mãe faziam, chegava na igreja com a mãozinha dada com a criança ali e ó. Princípios e valores e bons costumes sendo plantados no coração dos nossos filhos. Qual é a primeira coisa que nós fazemos quando chegamos na igreja com nossos filhos? Corram! Se vira aí, mas não me atrapalha, porque eu vou adorar a Deus. Quando não muito... Petros, faz de conta que Petros é meu filho. Filho, toma um celularzinho ali, mas não faz bagunça não, tá? Fica quietinho, pega o celular, tá? Vai. Fica quietinho brincando ali. Olha que meu menino é uma benção, olha só. Não faz bagunça, não atrapalha ninguém. Na igreja, não, meu não. Ele fica quietinho lá no celular. E eu te pergunto, cadê os princípios de valores e bons costumes que está sendo implantado no coração dele? O que essa criança está aprendendo sobre igreja? Igreja é um lugar que eu chego e eu tenho direito a ter um celular. Querido. Igreja é um lugar que para o meu pai e minha mãe ficar quieto eu consigo o que eu quero. Fica quieto aí, filho, me dá seu celular aí. Em casa, meu pai não me dá o celular, não pode pegar não, o celular, 10 mil reais, alguém tem celular 10 mil reais aí? Ninguém vai falar que tem, né? Oh, glória, ao menos 3 mil. Filho não pode nem chegar perto, é a distância, dá até choque. Se chegar em casa, dá choque. Não toca. Mas na igreja, filho, fica quietinho aí, viu? Cuidado, deixa cair não. Sabe o que é isso, querido? Perca de princípios e valores no coração das nossas crianças e dos nossos filhos. E aí eu pergunto, essa pesquisa está errada? Essa pesquisa não vai acontecer? Se nós não abrirmos os olhos, vai. Até com os nossos filhos. Porque eles não estão sendo educados pelo pai e pela mãe. E aí eles estão perdendo princípios e valores. Que depois, querido, não adianta você chorar e espernear diante de Deus tentando restaurar, porque não adianta mais. Princípios e valores e bons costumes são pré-estabelecidos no coração da criança. Por isso fala, ensina a criança, porque quando ela crescer, jamais se desviará dele. Minha geração ensinou a respeitar uma pessoa idosa. Você está numa fila de banco, você está numa fila para pagar alguma coisa, você está numa fila do caixa, você vê uma pessoa idosa chegar, uma senhora grávida com criança no colo, no ônibus então, você nem pensava duas vezes, parece que a cadeira dava até choque. Senta aqui, por favor, por gentileza. Hoje você vê uma geração, quando está na fila, vê um idoso passar, olha lá, mais um velho, mais um para encher o saco, para atrasar a fila. Aqui não acontece isso não, viu gente? Só lá em Minas, só lá em Belo Horizonte. Aqui não acontece, ainda mais no meio da igreja. Na igreja cristã não faz isso não. Aqui, Campina Grande não, isso só lá em Belo Horizonte isso acontece. Aqui não. Não sabe, princípios e valores se foram. Não sabe o que é honrar, a palavra diz, honrem as cãs, os idosos. Isso é bíblico, está na palavra. Mas isso já quase não existe mais. Se perdeu esse princípio, esse valor, esse bons costume, se foi. Culpa de quem? Dessa geração? Não, culpa da geração passada. Existe um versículo que eu gosto de falar sobre ele, triste na Bíblia, muito triste, Juízes capítulo 2, versículo 10. Põe para mim, por gentileza, Juízes 2, 10. Depois de toda aquela geração, da geração passada,
depois que eles foram reunidos aos teus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, o que Ele havia feito por Israel. Uma geração que abriu mão de princípios e valores, não ensinaram a sua geração sobre Deus. E aí surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. Por isso, mais uma vez, eu faço questão de honrar Val e Léo, porque eles estão ensinando aos nossos jovens princípios e valores que muitos pais não ensinaram. Fizeram um propósito de 21 dias de jejum e oração. Não se sinta culpado por isso, jovem. Jovens perguntaram: e aí, o que é isso? Como é que jejuma? Como é que faz isso? Por quê? Por que esse jovem não sabia como jejuar, queridos? Porque a igreja não ensinou? Levaram os nossos jovens a jejuar 21 dias, a orar. Estão tendo que ensinar princípios e valores, como nós lemos aqui em Hebreus 5:12. Não era para estar fazendo isso, mas estamos tendo que voltar a ensinar princípios elementares da palavra de Deus. Por quê? Porque a geração passada, pais, não ensinou. Então a geração de hoje está tendo que perder tempo. Podia estar ensinando vocês eram para ser mestres, eram para vocês estar sendo ensinando, não, mas vão ter que ensinar vocês de novo princípios elementares. Porque princípios e valores têm se perdido. Triste realidade, mas uma grande verdade. Voltando para o lar, o homem já não é mais o provedor, já não tem essa preocupação de ser provedor. A mulher trabalha. Não deixe esse princípio ser quebrado na sua casa, não. Você é o provedor, você é o responsável, você é o cabeça, é você. Isso é princípio, isso é valor, isso está dentro da palavra de Deus. É sua responsabilidade. Pastor, está difícil, está difícil, a crise está grande, vai arrancar mato com a mão, querido, mas vai prover para a sua casa. Eu tenho que pregar o que eu vivo. Está aqui minha esposa, aqui, ó. Já tivemos momentos difíceis na nossa vida. Já viu a pessoa, esses homens que andam empurrando aquele carrinho, vendendo as coisas dentro do carrinho? Eu já fiz isso, querido, em cidade que só tinha morro, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Para quê? Para ser o provedor para dentro de casa. Tive que trabalhar em matadouro. Preocupando que eu não matei boi, não. Trabalhava no setor mais difícil, que era na hora de limpar metade de um boi, pendurar aquilo, botar aquilo nas costas e levar para dentro do caminhão. Mas eu tinha que ser o provedor. A palavra ensina sobre isso. Isso tem que ser implantado no coração dos nossos filhos. Porque senão amanhã, querido, a nossa geração está se perdendo, porque irresponsabilidade nossa, porque temos quebrado princípios e valores dentro da nossa casa. Aí não ensinamos, eles não aprendem sobre princípios, sobre valores, a postura, a posição de um pai, de uma mãe, de ser homem, de ser mulher. Depois casa, o que acontece? É o que a gente tem visto por aí, tantos lares, tantas famílias destruídas. Porque está tudo bagunçado. O homem casa e não sabe quais são os princípios e valores de um homem, como sacerdote, como cabeça, como autoridade. A mulher casa, não sabe quais são os princípios e valores de uma mulher como esposa, como mãe, como administradora. E aí vira uma bagunça. E aí o que nós vamos deixar para os nossos filhos que estão vendo isso? O que, queridos? O que nós vamos deixar para os nossos filhos? Como é que os nossos filhos vão respeitar as pessoas lá fora? Vai respeitar as professoras? Eu tive professoras falando: pastor, o senhor não sabe como é que a coisa é ali atrás. Falei: sei, filha, a gente vê, não pensa que a gente não sabe não, porque sabe. Tem criança que falta avançar na professorinha ali da escola, aqui da igreja. Por que será? Não, porque a professora da igreja é meia. Não é não, queridos.
Porque princípios e valores foram roubados, não foram colocados, implantados no coração dessa criança, dentro de casa. E ela vai ser a mesma, querido. Não pense que a sua criança vai ser como muitas vezes nós somos. Em casa a gente é o cão chupando manga, na igreja o anjo com argola na cabeça. Aí você quer que a criança na igreja seja um anjo com argola na cabeça, e em casa, só em casa que ela vai ser o cãozinho chupando manga. A criança é diferente. A criança não usa máscara, ela não sabe o que é isso. A criança não sabe usar dois caráter. A criança, ela é o que ela é. Se ela aprende em casa de uma forma, na escola ela vai ser da mesma forma, na igreja ela vai ser da mesma forma, ela vai ter a mesma postura, os mesmos princípios, os mesmos valores, os mesmos bons costumes que ela tem em casa. Ela não vai mudar, não. Ela não vai chegar, rapaz do Senhor, sentar bonitinho, não pensa não. Vai não, querido. Responsabilidade de quem? Nossa. Quantas vezes seu pai falava com você, geração antiga? Quando falava, né? Está aprontando ali o que o pai fazia assim, ou a mãe? Eita, meu filho, você jovem que nunca experimentou isso. Esse olhar doía mais do que uma surra de 300 chineladas. Sério? Você está rindo? Porque não era vocês. O que a gente ficava imaginando o que ia acontecer até a noite chegar, minha filha. Se fosse de dia, você ficava pensando até a noite chegar, que a mãe vai contar para o pai. Não. Ai meu Deus, o olho correu. Pai, mamãe, pai está conversando. Ai, o filho chega e está conversando. E pai, peraí, filho, pai está conversando. Por quê? Porque esses princípios e valores se perderam. Porque o nosso pai e nossa mãe falavam uma vez só, quieto que eu estou conversando. O e-mail que nós estávamos dizendo. Você falava de novo? Você pendurava, puxava a calça do seu pai, sua mãe? Tentava para ver. Já sabia que a varinha... Quem apanhou aqui com vara de marmelo? Ninguém, levanta a mão, e pode levantar. Oh, meu Deus do céu. Era bom, não era? A bichinha não quebra não, gente. Quanto mais ela vai batendo, mais ela vai. Espada de São Jorge. Quem já ouviu conhecer a espada de São Jorge? Tem um lugar, ela parece uma espada assim, chamada espada de São Jorge. Já tem outro nome, mas pra gente, eu sou de raiz católica, conhecia como espada de São Jorge. Ô bichinha terrível. Sabe por quê? Porque quando ela ia desfiando, ela ia virando tipo um cipó, né? Ela ia desfiando. A bichinha ficava pior ainda, aí que dava lapada com força. Oh, glória! Aleluia! Eu lembro uma vez que eu e meu irmão fomos atrás da porta quebrar a varinha de marmelo da minha mãe. E sabe o que aconteceu? A varinha não quebrou e ela pegou. A gente já tinha tomado uma surra. Vamos quebrar essa varinha, que essa vara dói demais, para ela arrumar outro tipo de vara. Aí tá os dois bobos, um pegando de um lado do outro, tentando quebrar a vara, de repente ela passa... O que vocês estão fazendo aí? Os dois na moto tentando quebrar a vara. Está tentando quebrar a minha vara. Vem cá, a varinha. Oh, glória. Repetindo, querido, não estou dizendo para você, pai, mãe, violentar seu filho, torturar seu filho. Mas estamos trazendo princípios elementares que a palavra ensina. Mas que tem se perdido. Por exemplo, o que nossos filhos aprendiam sobre a igreja? A honra para a igreja, a reverência na casa de Deus. Questão de horário. O que os filhos têm aprendido sobre a questão de horário aos domingos? A minha geração, o culto começa às 18 horas, ou começava na nossa época 19h30. Se você chegasse lá 19h40, vai sentar no rabo da gata, porque a igreja já lotou, queridos. O pessoal tinha reverência com o horário. Vinha todo mundo sentar na frente, porque era receber. E quando chegava atrasado,
pessoa tinha reverência, ela tinha até vergonha quando ela atrasava. Chegava rapidinho, corria um canto ali, ficava lá atrás mesmo. Às vezes ela tinha, que a pessoa tem a ovelha, tem um lugar. Por isso que o pastor descobre quando a igreja não vem, a pessoa não vem, porque ela sempre nem leva e vai lá. Só senta ali, ó. Cada um tem o seu cantinho. A pessoa não caçava o cantinho dela não, ela ficava lá atrás, porque vergonha. Sabia que aquilo era falta de respeito, de reverência. Hoje não, hoje está tudo de qualquer jeito, querido. Quando começa às 6, você já 6h10, 6h15, 6h20, 6h30, 6h40 e tal, não vai ter jogo, eu não sei o que, papapá, não, eu estava cansado e não sei mais aonde. E vamos lá, culto de ceia. Culto de ceia, a igreja lotada, não faltava um. Vinha até o cachorro, o periquito, o papagaio, a ceia está lotada. Não, culto de ceia, se é ceia, se não é ceia, não faz diferença, porque princípios e valores e bons costumes têm se perdido, querido. Têm ido embora. Honra a pastores e líderes. Ah, meu tempo. Pastor, né, querido? Porque hoje em dia, infelizmente, mas era honrado. Havia uma honra, um respeito à liderança, pastores. Hoje em dia, por quê? Porque estão aprendendo em casa. Se não honra pai, honra mãe, vai honrar pastor, vai aonde? Vai não, queridos. Mas falando de pastores, né? Porque hoje nós temos muitos mercenários. Antigamente pastor era pastor. Os princípios e valores do pastor eram uma vida, uma alma. Hoje muitos princípios de pastores é o que a pessoa tem. Hoje você vê muito isso. Se a pessoa tem, o pastor não sai de lá, visita toda semana. Tem negócio, então vai lá e ora, vim cá orar pelo seu negócio. Toda semana, Deus te abençoe aqui. Mas vê se toda semana vai lá na casa daquele que não tem nada. Daquele pobrinho, daquele... Não vai não, querido. Se tem, ele vai. Se tem, ele está lá toda semana. Se bobear, vai lá direto. Vim abençoar, vim orar. Vou fazer um reteté de Jesus aqui. Mas vê se vai toda semana lá no pobre, naquele necessitado, lá para tomar só um cafezinho, porque só tem um café para dar. Se ele está lá toda semana também, está onde? Está não. Por quê? Porque os princípios, os valores, os bons costumes, mudou tudo, tem se perdido. Você é pastor daquele que tem. Às vezes não é nem da igreja dele, mas ele está lá, direto. Tem alguma coisinha, querido? Está lá visitando. Mas eu quero ver se ele está visitando o pobre da igreja dele toda semana. Está onde? Está onde? Princípios e valores que estão abrindo mão. Mas Deus vai cobrar, mais cedo ou mais tarde, o que planta se colhe. Pode ficar tranquilo disso. Pode ficar tranquilo. Por isso nós temos vivido uma época que o verdadeiro pastor, ele sofre mesmo. Porque tem muitos mercenários, muitos enganadores, muitos aproveitadores. E às vezes a ovelha não tem discernimento. A ovelha não tem o mesmo discernimento que um pastor, que um líder tem. Você sabia que naturalmente a ovelha precisa ser guiada por um pastor? Porque se ela estiver num pasto, tiver planta venenosa, ela come? Porque ela não sabe discernir o que é bom, o que é ruim? Espiritualmente, muitas vezes isso acontece. Muitas vezes isso acontece. Por quê? Porque princípios e valores têm se perdido. Antigamente, não se atrasava no horário do culto. Mas também quando terminava o culto, não saía todo mundo. Até flash. Quem é do tempo antigo sabe disso. A igreja vivia uma comunhão tão linda, né? Terminava o culto, ficava aquela coisa, aquela comunhão, muitos irmãos indo embora juntos. Tinha irmão que ia, igual no meu caso, vinha de bicicletinha naquela época, de vez de ir embora de bicicleta, e empurrando a bicicleta para ir conversando com os outros irmãos, batendo papo. Havia, tem muitos antigos aí, está rindo porque é do meu tempo. Havia comunhão, havia unidade, era família. Hoje não, querido, terminou, cadê? Eu queria falar com aquele irmão, eu queria mesmo dar uma paz. Foi. São princípios que têm, se perdido. E sabe o que é que a palavra ensina? Que a reverência, não dada em casa, não refletirá em nenhum outro lugar. Em nenhum outro lugar. Como eu disse para vocês, já estamos encerrando, essa não é uma palavra para dar glória a Deus, aleluia.
Mas são palavras que têm que ser ensinadas, têm que ser faladas. Porque amanhã Deus pode cobrar de mim não ter ensinado você pai, você mãe, você avô, você avó, você ovelha do Senhor, sobre isso que está acontecendo, não ter te alertado sobre isso. E aí, mais cedo ou mais tarde, o meu filho, o seu filho, o nosso filho venha se perder por causa da perda desses princípios e valores. Ah, mas também, Deus, eu nem sabia, meu pai não me ensinou. Não te ensinou, mas seu pastor pregou sobre isso, você foi alertado sobre isso. Então, se você não colocou em prática, a responsabilidade é sua. Sou de uma geração, queridos, que a palavra do ser humano tinha mais valor do que qualquer coisa. Era ou não era? Esse negócio de cheque, dinheiro, promissória, isso aqui não, né? Vai lá no bar lá do fulano lá e fala assim, ó, meu pai pediu para pegar isso. Você é filho de quem? Eu sou filho de fulano, toma, leva. Ó, papai falou para mim pegar isso aqui, eu lembro isso até hoje um dia. Minha mãe cedo falou, vai lá no armazém do Sovivi lá, que era um armazém azul, pede ele lá, caldo de galinha, não sei o que, seu pai saiu cedo para trabalhar, esqueceu de deixar dinheiro. Fala com ele que seu pai chegar, ele manda o dinheiro. Isso foi cedo, eu fui lá. Meu pai demorou nesse dia. E lá tinha esse negócio de horário para dormir também, viu? Hoje criança dorme 1, 2, 3, 4, 5, não dorme, passa a noite acordado. Não, 9 horas vai para a cama e não tem conversa. Dormir, tem horário, tudo, princípio. Era bom para a nossa saúde, dormia bem, acordava bem, estudava bem. Mas criança hoje acorda para estudar. Parece até que está bêbado, né? Dormiu. Aí nesse dia, meu pai chegou, já era 9h30. Seu pai está te chamando lá. Vai lá no seu Vivi, leva esse dinheiro lá, fala com ele que atrasou porque eu cheguei tarde. Tinha que, ia correndo. E outra coisa, vai num pulo e volta no outro, hein? Vou cuspir aqui. Se secar, quem já passou por isso aí? O papai me mandou entregar aqui, disse que só mandou agora porque ele chegou. Não, podia deixar para amanhã. Não. Hoje em dia, querido, cadê princípios e valores que nós estamos ensinando nossos filhos? A gente fala uma coisa e não cumpre. Hoje em dia tem crente pedindo emprestado e não pagando, não honrando com a sua palavra. Do que a gente está ensinando a nossa geração, os nossos filhos? Que a palavra não tem valor. Hoje não tem, queridos. Hoje a palavra se foi. Mas foi princípios e valores bíblicos que se perderam, que foram embora. Por quê? Por nossa responsabilidade, querido. Por falar e não cumprir, por dar a palavra e não honrar. E você tem um pai que diz, olha, eu velo para cumprir com a minha palavra, faço o mesmo. A palavra saiu da sua boca, cumpra. Petros, olha, amanhã estou precisando aqui, mas amanhã eu te dou. É palavra, querido. Mas pode acontecer um imprevisto? Pode. Petros, olha, ou pessoalmente aconteceu um imprevisto, assim, certo? Mas domingo com certeza eu te devolvo. O homem tem que ter palavra, princípios e valores têm se quebrado, bons costumes têm se quebrado, e foi. Para a gente encerrar, eu vou falar só mais 4 pontos. Primeiro, não vou pregar não, só falar. Veja o nosso namoro de hoje, dos nossos jovens. Princípios e valores se foi. Veja a santidade na igreja, o temor ao pecado. Já quase não existe mais. O adultério. E o divórcio? Para a gente orar. Muitos aqui nunca viram seus pais discutirem. Hoje um pai falta engolir a mãe, ou a mãe engolir o pai, perde o filho. E eu falo, o que é que seu filho, que princípio e que valor nós estamos ensinando a ele? Hoje, Alain, jovens, vocês que vão casar, não deixem esses princípios se perderem não. Porque por qualquer coisa querem se separar. Sabe por quê? Porque tem visto seus pais, não, quer saber da coisa? Não dá mais não, você vai ver o seu canto. Aí chama os filhos, já lá, é o seguinte, o seu pai, isso não dá certo, a gente sabe, o gênio não bate, não dá muita coisa, então a gente está separando. Aí eu te pergunto, qual o princípio, qual o valor que você está implantando no coração do teu filho?
Você está ensinando o teu filho que a sua vontade é muito maior do que princípios e valores de Deus e de uma família. Porque o que tem de pessoa, de casal se separando por besteira, por falta de como é que fala? Incompatibilidade. Não, sabe o seguinte, a gente, olha, vamos separar porque a gente não combina muito. Mas antes você não pensou nisso, né? Não, vamos casar, glória, olha que morena. Acertei na loteria, glória, aleluia. Agora depois do tempo, 27 anos de casado, não, a gente já, não tá, eu estou separando, sabe? Não, a gente não combina, não tá certo não, sabe, ela é muito chata, aquela coisa, sabe o que é isso? É perca de princípios, perca de valores. Nossos pais, nossos avós, que muitas vezes não eram nem cristãos, tinham isso como princípio, como valor. A família, o casamento, o lar, os filhos. Hoje, que filho que se dane por aí, eu quero a minha felicidade, a minha vida, eu vou viver a minha vida, eu não sou feliz. Aí o filho, hoje a lei tem compartilhada, né? Lei como é que chama? Guarda compartilhada, aí fica um pouco ali, um pouco aqui, está tudo certo. Feche os seus olhos, querido. E o que fazer diante de tudo isso? Diante dessa verdade que infelizmente nós temos vivido? Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu, eu vou perdoar os seus pecados e eu vou sarar a vossa terra. E é isso que nós vamos fazer agora, como povo, como filhos de Deus. Vamos pautar a nossa vida a esses princípios, a esses valores. E se é necessário se humilhar, se arrepender, converter dos nossos maus caminhos, vamos fazer, queridos. Porque o Senhor diz: se assim vocês fizerem, eu vou perdoar, eu vou ouvir, e eu vou sarar a sua terra, eu vou sarar a sua vida, eu vou sarar seu casamento, eu vou sarar a sua casa, eu vou sarar a sua família, eu vou sarar. Mas para isso você precisa me buscar, se humilhar e se converter desses maus caminhos, se converter de abrir mão de princípios, de valores e de bons costumes, que sabemos que tem a bênção de Deus e que está no coração de Deus, para que possamos viver e refletir para uma nova geração, para que ela não se perca, para que a nossa geração não seja aquela mesma geração de Juízes 2:10, uma geração que não conhecia o Senhor, não conhecia os seus feitos, não conhecia os seus princípios, não conhecia os seus valores e os seus bons costumes.